Muito bem, irmãos, nós vamos continuar a série Quem é Deus? Os estudos baseados no nosso Catecismo Maior de Westminster. Se você tem participado das aulas e ainda não tinha percebido, nós estamos fazendo uma série Quem é Deus? Do Catecismo Maior de Westminster, onde nós estamos destrinchando tudo aquilo que o Catecismo Maior nos ensina, e assim nós aprendermos com um pouco mais de profundidade as nossas doutrinas. A partir da semana que vem, a classe do presbítero Ademir já volta ao normal, a classe de casais também volta ao normal. No entanto, ainda nesse momento, nós vamos participar aqui no templo, concluindo então, essa parte do Catecismo Maior, Quem é Deus? No entanto, nós ainda temos algumas aulas na definição daquilo que a nossa doutrina, principalmente daquilo que a palavra nos diz a respeito de quem é o nosso Deus. E por isso eu quero te convidar a ler um texto que você já deve ter lido esse ano, porque começo de ano sempre é o momento em que a gente faz aquelas resoluções de ano novo, né? E eu tenho certeza que uma das resoluções de ano novo que você fez foi a de ler a Bíblia em um ano, né? Ou então de pelo menos ler a Bíblia. E aí, como você não sabia muito bem onde começar, onde é que você começou? Em Gênesis, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, né? Eu agradeço ao Senhor pela sua vida, mas eu quero te preparar. Quando você chegar lá em março, abril, onde você estiver lendo Levítico e Números, né? Que Deus te sustente, né? Que Deus te sustente. Mas é importante eu falar uma coisa a respeito disso, viu? Eu costumo dizer para Marion e para as pessoas que eu aconselho que entram nesse propósito de ler a Bíblia toda em um ano, de que mais importante do que ler a Bíblia toda em um ano é ler a Bíblia o ano todo. Tá? Então, mais importante do que você vencer esse negócio de ler a Bíblia toda em um ano é que você leia a Bíblia todo dia. Né? Então, leia a Bíblia todo dia e eu tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração. Agora, se você aprender a perceber a santidade de Deus em Levítico, você vai amar Levítico. Se você aprender a perceber a graça de Deus na história do seu povo, você vai amar ler Números, tá bom? Então, força, né? Tenho certeza que você vai ser edificado. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, nós vamos ler o relato da criação. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento, e assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Versículo 11. Deus disse:
que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia, e Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Até aí. Deus, em nome de Jesus, pedimos, Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração. Nós queremos aprender quem é o Senhor. E porque queremos aprender quem é o Senhor, nós pedimos, Pai, para que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para entendermos e crermos na Tua palavra, para entendermos e crermos no Deus que fala conosco, se revela a nós na Tua palavra. Age, Deus, com graça, ministra nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos trabalhando então uma definição a respeito de quem Deus é, ou seja, aquilo que a Bíblia, a revelação de Deus, a palavra de Deus, nos mostra, nos diz quem Deus é. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos vários tipos de conceitos sobre Deus, sejam os conceitos daqueles que acreditam em Deus ou que dizem acreditar em Deus e daqueles que não acreditam em Deus. E o tempo todo nós somos bombardeados com diversas informações a respeito de Deus. Há quem creia que Deus é uma energia, há quem creia que Deus são as coisas boas,
Há quem creia que Deus é uma construção social e que, na verdade, ele não existe. No entanto, queridos, o que nós cremos está muito claro na sua palavra. E aquilo que não é claro a respeito da existência de Deus é porque nós não precisamos ficar conjecturando, nós não precisamos ficar elaborando, nós não precisamos ficar viajando na maionese para tentar descobrir quem Deus é. A verdade é que aquilo que a palavra nos apresenta a respeito de quem Deus é suficiente para que nós creiamos nele e creiamos na sua bondade, na sua graça, na sua justiça, na sua misericórdia. É suficiente a respeito daquilo que nós cremos. E uma das coisas que a Bíblia nos mostra a respeito de quem Deus é, pode passar o slide para mim, Clarinha, por favor? Uma das coisas que nós cremos a respeito de quem Deus é de que Deus é o Criador. Deus é aquele que criou todas as coisas. A criação é uma obra de Deus. Nós não podemos pensar em qualquer outra forma de olhar para a criação a não ser como uma obra de Deus. E é importante que nós tenhamos essa compreensão, queridos, de que Deus, de que a criação é uma obra do Senhor. Isso porque, queridos, até o momento em que Moisés escreve essa realidade, onde ele nos escreve, nos aponta ao seu povo, quem é Deus? Deus é o Criador. Nós temos uma realidade que se torna completamente graciosa, ou se mostra completamente graciosa a respeito de quem Deus é. A criação mostra para nós um pouco daquilo que Deus se mostra como Ele é para nós. Isso porque, quando o relato da criação é escrito, nós temos que lembrar onde estavam ou de onde havia saído aqueles que liam aquele relato ou que ouviam aquele relato. Moisés escreve o relato da criação, queridos, para um povo que havia acabado de sair da escravidão no Egito. Lembram disso? Moisés escreveu Gênesis enquanto peregrinavam pelo deserto antes de entrarem à terra prometida, mas, muito provavelmente, depois de terem saído da escravidão no Egito. E é muito importante a gente levar isso em consideração, queridos, porque nós temos que lembrar o que era Deus, ou quem era Deus, no contexto egípcio. Talvez eu teria que mudar a minha frase até para a gente compreender onde eu quero chegar. Nós deveríamos dizer quais eram deuses no Egito. Quais eram os falsos deuses com os quais os israelitas, os hebreus, estavam tendo contato durante aquele momento na escravidão do Egito? Vocês lembram? Deus Sol, o Deus Nilo, a deusa Lua, Faraó. Perceba, quando Moisés traz o relato da criação, Moisés está mostrando que Deus não é nada daquilo. Que Deus não é algo que é visível pelos nossos olhos. Deus não é algo que surgiu a partir de algo caótico, como diziam as ideias de criação do Egito, dos povos pagãos, mas Deus era aquele que existia antes que tudo existisse. Deus existia antes mesmo da existência existir. Olha como isso é grande, olha como isso é gigante. E então, Deus é aquele que cria o sol. Deus é aquele que cria a lua. Deus é aquele que cria o rio. Deus é aquele que cria o faraó. Ou seja, nenhuma dessas coisas é Deus.
Deus não está nestas coisas, Ele não é estas coisas, Ele não pode ser definido por uma bola de fogo brilhante, ou por uma bola pequena que fica ao redor da terra. Ele não pode ser definido por um rio, Ele não pode ser definido pelo faraó. Deus é definido por quem Ele é, e Ele demonstra quem Ele é ao mostrar que Ele não é as coisas criadas. Ele é algo maior. Ele é o Criador. No entanto, essa obra da criação que nos mostra quem Deus é, mostra uma outra coisa a respeito de Deus. Você reparou uma coisa que é rotineira ou repetitiva no relato da criação? E viu Deus que aquilo era bom. Não é verdade? Isso é descrito em todos os dias da criação. Viu Deus que aquilo era bom. O que isso nos mostra a respeito de Deus, queridos? Nos mostra que Deus é bom. Quando a gente vê o relato de povos pagãos a respeito da criação, nós vemos relatos de brigas, de ciúmes dos falsos deuses. Nós vemos relatos de confusões, de guerras. É só buscar os relatos de criação de povos pagãos que vocês vão ver como a coisa é caótica, como a maldade está expressa em todos esses atos de criação, de acordo com os povos pagãos. Quando nós vemos o relato da criação, nós vemos um Deus criando tudo muito bom, manifestando a sua bondade através da criação. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas nós vemos uma criação que manifesta quem Deus é, que nos mostra quem Deus é. E aí, queridos, nós precisamos olhar para a realidade de Deus como o Criador, como sendo uma das doutrinas mais essenciais da fé cristã. E por que nós dizemos isso, queridos? Porque todo o castelo que é a doutrina cristã, aquilo que a Bíblia fala, depende do fato de Deus ser o Criador. Se Deus não é o Criador de tudo o que existe, então todo o restante do relato bíblico está em xeque. Você entende por que é comum a ciência, ou então a pseudociência, querer negar a realidade da criação? Porque eu preciso que o relato da criação seja desconstruído para que você creia, e essa é a palavra, creia no meu discurso científico. No entanto, queridos, não há oposição entre fé e ciência, inclusive é a única possibilidade de nós conhecermos as coisas criadas, é porque Deus as criou. E mais do que isso, só é possível conhecer aquilo que foi criado porque Deus não é as coisas criadas. Dá para entender? Se o sol é Deus, então eu não preciso de mais nenhuma definição a respeito do sol. Basta que eu diga que ele é Deus. Se a lua é Deus, eu não preciso de mais nenhuma definição de quem Deus é. Basta que eu diga que ela é Deus. Se o rio é Deus, eu não preciso de uma definição a respeito do rio. A definição de que ele é Deus me basta. Essa é uma forma, inclusive, de você continuar com o obscurantismo. Agora, se Deus criou essas coisas, então eu posso estudar cada uma dessas coisas livremente.
Porque nada que eu descobrir a respeito das coisas criadas coloque em xeque quem Deus é. Essa realidade da criação, queridos, nos impulsiona à ciência, não nos retira dela. Ao contrário, nos leva para o esforço e para a dedicação científica. Porque, bom, já que Deus criou, então não existe nada na criação que diminua quem Deus é. Ao contrário, ao entender do que é composto o Sol, ao entender como correm as águas, ao entender como funciona o corpo humano, eu tenho a possibilidade de testificar aquilo que a Bíblia já me disse, que Deus é bom. Dá para entender? Não é verdade? Então, a partir do momento que você tem um mínimo de conhecimento a respeito de como o corpo humano funciona, você vai falar assim: Deus é bom. Deus é bom. Se você tiver um mínimo conhecimento a respeito de como os astros no céu funcionam, você vai falar: Deus é bom. Se você tem um mínimo de conhecimento a respeito de como a chuva funciona, você vai dizer: Deus é bom. Está vendo porque entender que Deus é o Criador é tão importante para nós? Mas isso, queridos, vai afetar todo o resto, porque se Deus não é o Criador, Ele não tem a autoridade de redimir a sua criação. Dá para entender? Se Ele não tem a autoridade do Criador, Ele também não tem a autoridade para ser redentor da criação. Oi? É o caos, é o caos. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é inválido se Deus não é o Criador. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Deus só tem a autoridade para redimir a criação porque Ele é aquele que criou. Essa é a realidade. É o caos, como Muniz disse. É o caos. Tá? Então essa é uma das doutrinas mais essenciais da fé cristã, queridos, porque ela está na base daquilo que nós cremos como cristãos. Tá? E não é à toa que o primeiro credo formulado e conhecido diz já na sua primeira frase: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se Ele não é o Criador do céu e da terra, Ele não é o Deus Pai Todo-Poderoso. E se Ele não é o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele não é Criador do céu e da terra. A existência de Deus se torna questionável se Ele não for o Criador. Dá para perceber? É por isso que é uma das doutrinas mais essenciais da fé cristã. Agora, vamos destrinchar o que implica o fato de Deus ser o Criador. A primeira coisa, pode passar para mim, Clarinha? Aninha. É a Aninha ou é a Rebeca que está lá? É a Rebeca, gente. Está ali escondida, eu achei que era a Aninha. Rebeca, pode passar para nós, por favor, próximo slide. A primeira coisa que nós vamos notar a respeito do relato da criação é que essa criação não surgiu de uma manipulação química. A criação ela não surge através dos encontros de moléculas ou dos astros celestiais, mas a criação acontece pela palavra. Disse Deus: haja luz e houve luz. Eu acabei não verificando isso no hebraico, mas a fonte é bastante confiável. O reverendo Augusto Nicodemos falou que no relato hebraico, a palavra, o hebraico diz assim: disse Deus, luz e luz. Não tem os verbos ali, não tem o haja luz e houve luz. Ou seja, o poder da palavra de Deus é tão firme que não tem nem a necessidade de definir ou de conjugar um verbo. É simplesmente assim: Deus disse luz e
luz. Luz aconteceu porque Deus disse luz. Oi? Sem uma ordem, ele simplesmente disse luz. Né? Sabe o que isso me lembra? O dentista dos meus filhos, queridos, né? O Dr. Eduardo, para quem não tem um odontopediatra, eu indico firmemente o Dr. Eduardo. Né? É um homem de Deus, mas também um excelente profissional. Ele faz uma brincadeira com as crianças, porque você deve concordar comigo que ser um odontopediatra não deve ser nada fácil. Né? Imagina como deve ser cuidar das crianças ali na cadeira do dentista. Já é difícil com adulto, imagina com criança. Né? E o Dada é meu amigo de adolescência e juventude, por isso eu chamo ele de Dada. E a forma como o Dada usa para, às vezes, distrair as crianças é assim, ó, bate palma. E daí as crianças batem palma, daí ele liga a luz ali em cima, né, para a criança pensar que ela, ao bater a palma, ligou, né, a luzinha do dentista. Né? Aí ele fala assim, ó, agora eu vou apertar a sua barriga e a cadeira vai descer. Daí ele aperta a barriga da criança e a cadeira desce. Quando eu vejo o relato da criação, eu vejo Deus fazendo essas coisas mágicas que o Dada parece fazer, mas que não faz, né? A gente sabe como é que funciona. Né? Eu vejo Deus fazendo, ao mero comando da sua voz, a coisa acontecendo, sabe? Luz e luz. Né? Haja luz e houve luz. E essa é a forma como o relato da criação nos mostra todos os outros dias da criação. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Sempre a criação pela sua própria palavra. E olha como isso é legal, olha como o autor de Hebreus nos traz essa realidade e nos leva a entender por que isso é tão importante para nós. Olha o que o autor aos Hebreus fala. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E é muito legal a gente associar essa realidade da palavra, queridos, quando nós pensamos no poder que existe na palavra, na mera palavra humana, na nossa, tá? Às vezes alguns caíram no engano de pensar no poder da palavra de maneira assim mais maluca, né? Eu teria uma forma, talvez eu teria uma forma mais educada de se referir a esse tipo de pensamento, mas eu não consigo. Uma forma mais maluca de pensar que é assim: se eu ficar falando que eu vou ganhar na Mega Sena, então eu vou ganhar na Mega Sena, então eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena. Sabe aquele negócio de você ir para frente do espelho e falar assim: você é um vencedor. Você é um vencedor. Né? Gente, eu podia passar o resto da minha vida olhando para o espelho, assim, 24 horas por dia, e falar assim: você é um homem bonito. Você é um homem bonito. E não ia me tornar um homem bonito porque eu estou falando para o espelho. Né? Assim, depois de muito tempo eu ia ver que não ia acontecer isso, né? Então, esse negócio de dar mais poder à palavra do que ela tem é uma bobagem, é maluquice. Agora, é inegável, queridos, que a palavra tem poder. Tem o poder de nos fazer comunicar, não é verdade? Nós transmitimos ideias, conceitos, objetivos, né, sejam conceitos objetivos ou subjetivos, através das palavras. Nós temos a capacidade de nos expressarmos através das palavras. Eu tenho uma séria dificuldade com aqueles irmãos ou com aquelas pessoas que dizem assim: é melhor não escrever, porque se eu escrever de um jeito, vai que a pessoa não entende. Né? O problema não é a escrita. O problema é que você escreveu mal. É perfeitamente possível expressar sentimentos através da palavra escrita. Não é verdade? Quem contrariar isso está contrariando a Bíblia, gente. É perfeitamente possível expressar raiva, carência, amizade, gentileza através da palavra escrita.
Então, assim, é lógico que a pessoa pode compreender mal aquilo que você escreveu. E ela pode entender que a sua objetividade foi escrita com falta de gentileza. No entanto, às vezes não, às vezes foi só objetividade. E aí se acerta e está tudo bem. Né? Tá tudo bem. No entanto, a palavra, ela tem o poder de nos fazermos expressar. Ou você não percebe que a sua esposa está mal-humorada apenas com o não dela? Ou com o tá? Né? Quando você chega em casa, depois de um dia de trabalho, ela também, depois de um dia intenso de trabalho, e você olha e você vê que a coisa não está boa, e você pergunta, tá tudo bem? Ela responde, tá. E você sabe que não tá. Né? A palavra tem o poder de comunicar algumas coisas. A forma do jeito dela falar tá, ou né, Muniz? Ou você já sabe o que está expresso naquele tá, ou naquele A palavra tem esse poder de nos ajudar na comunicação. Nós articulamos ideias, pensamentos, tudo através da palavra. Ela tem esse aspecto comunicativo, mas ela também tem um poder de interação, um aspecto interativo, ou seja, é através da palavra que nós nos comunicamos com outras pessoas, e aí a gente se utiliza de sinais, signos, símbolos para nos comunicarmos com outras pessoas. E essas coisas são tão importantes que às vezes nós reduzimos palavras em simples símbolos, ou ideias em simples símbolos. Você não sabe o que quer dizer um E com um X na frente? Sabe. Você sabe que é proibido parar e estacionar. Não é verdade? Se você obedece, isso é outra coisa, mas você sabe o que aquela placa quer dizer. Aqui eu não posso nem parar, nem estacionar. Tá? A gente sabe, a gente se comunica por símbolos, sinais, signos, e evidentemente esses símbolos, sinais e signos precisam estar de comum acordo. Né? Se você vai escrever VC na sua mensagem de WhatsApp, você precisa ter certeza que a pessoa sabe que VC significa você. Se você vai rir com um kkk, é preciso que a pessoa do outro lado saiba que você está dando uma risada e não lembrando da Ku Klux Klan, né? Tá? Então, é importante que a pessoa saiba que você está dando risada. Mas o que? São símbolos e sinais e signos que a gente usa para interagir com as pessoas. Mas a palavra também tem um aspecto imperativo. Não é verdade? Quando eu viro para o Daniel e falo assim, Daniel, não suba no sofá. O que eu não quero que aconteça é que ele não suba no sofá. Geralmente acontece, né? Ele sobe. No entanto, ela tem um aspecto imperativo, onde eu dou ordens, mas não apenas eu, você também, mas não apenas eu e você, mas o Estado também. O que são as leis senão o poder imperativo da palavra? Você não pode furar o sinal vermelho. É uma palavra imperativa. Quando nós pensamos na palavra, a gente tem que entender que muitas coisas da nossa realidade simplesmente não existiria sem a palavra, sem a comunicação, certo? Muitas coisas deixariam de existir sem a interação. Muitas coisas deixariam de existir sem as ordens, os comandos, as legislações, o caráter impositivo de algumas palavras. No entanto, queridos, quando eu digo para o Daniel, Daniel, não suba no sofá, isso nem sempre, a minha vontade nem sempre é feita. A maior parte das vezes, ele sobe no sofá. Quando a plaquinha diz para nós, é proibido parar e estacionar, nem sempre essa plaquinha tem poder sobre nós de nos impedir de parar e estacionar ali, a não ser que tenha um guardinha do lado.
No entanto, queridos, quando nós pensamos na realidade de Deus e da palavra de Deus, nós estamos pensando numa palavra que tem todos esses aspectos, mas ela vem carregada de um outro aspecto, o aspecto de que Ele é Deus. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus, ela não apenas possui todos esses aspectos, comunicativo, interativo, imperativo, mas ela possui virtudes que nós nem sempre possuímos. A virtude da santidade, da imutabilidade, da onipotência, da onisciência e principalmente os poderes de criação, recriação, restauração, regeneração e salvação. É exatamente por isso, queridos, que é tão importante nós entendermos este universo criado pela palavra de Deus. Até porque, quando nós vamos ler o evangelho que João nos escreveu, o evangelho que João nos escreveu começa assim: no princípio era a palavra. A nossa tradução mais conhecida traz lá o verbo, né? No entanto, queridos, logos é mais uma indicação de uma palavra, é uma palavra ativa, e é por isso que nossa tradução traduziu por verbos, por ser uma palavra ativa. Por isso, verbo, uma palavra de ação, verbo. No entanto, nós não temos como desassociar a ação da criação do Logos de Deus. Do Logos que se fez carne, do Senhor Jesus. É por isso que quando nós falamos sobre essa criação pela palavra de Deus, nós estamos falando de algo tão importante. No entanto, existe um outro aspecto da criação que nos é muito caro, muito precioso, muito valioso, que é o segundo slide, por favor, Rebeca, que é algo que nós, no latim ficou conhecida essa expressão, na teologia a gente usa muito o creatio ex nihilo, que quer dizer que Deus criou tudo do nada. Do absolutamente nada. E é isso justamente que o salmista expressa no Salmo 33, versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ou seja, antes de Deus falar, não existia nada além de Deus. Não existia nada além de Deus. É por isso que a Bíblia relata uma criação assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus foi quem criou os céus e a terra. Essa realidade de Deus criar céus e terra nos traz uma realidade de que não existia matéria antes que Deus criasse matéria. Não existia nada invisível antes que Deus criasse o invisível. O que quer dizer que no momento em que Deus comandou a criação, ordenou a criação, não existiam átomos e moléculas até que Deus criasse céus e terra. Essa é a realidade que nós estamos olhando quando nós falamos que Deus criou todas as coisas do nada. Deus criou tudo o que existe a partir da não existência. Essa é uma perspectiva, queridos, que é muito cara para nós, mas também em alguns momentos ela nos traz algumas dificuldades. No entanto, nós precisamos entender que tudo aquilo que a Bíblia nos mostra em que nada existia até que Deus criasse. E isso nos traz também realidades a partir daquilo que é até meio metafísico, né? Assim, vamos nos perguntar, quanto espaço físico era necessário para que Deus criasse o espaço físico? Essa é uma pergunta um pouco mais difícil, mas se a gente trocar por tempo, vai se tornar mais fácil da gente entender. Quanto tempo era necessário para que Deus criasse o tempo? Não era necessário espaço físico nenhum.
Porque Deus criou o espaço físico. Não era necessário tempo nenhum, porque Deus criou o tempo. Até mesmo esses conceitos mais metafísicos, eles surgiram a partir da palavra de Deus. O espaço físico foi criado por Deus, o tempo foi criado por Deus. E toda essa realidade nos impede ou nos impele a entendermos que nem mesmo tempo existia antes que Deus criasse o tempo. Nem espaço físico existia antes que Deus criasse o tempo. Vai falar a verdade. Quando você pensa no relato da criação, não parece que Deus está no espaço? Imagina o relato da criação. Não parece um Deus grandão, fazendo umas bolinhas, criando os planetas, né? Brincando com massa de modelar lá, né? Não é essa um pouco da imagem que a gente tem? Um Deus grandão no meio do espaço. Agora, nem espaço existia quando Deus criou tudo o que Ele criou. Essa perspectiva é assim, não existia existência quando Deus criou tudo o que existe. Só existia Deus. Muniz, o Muniz, para quem está nos acompanhando pela internet, o Muniz está dizendo que dá a entender que até o espaço e o tempo foi criado para nós. Teologicamente, Muniz, teologicamente, é lógico que isso, do ponto de vista da astrofísica e etc., né, da astronomia, não se concorda, tá? A Terra é sim o centro do universo. Teologicamente, não astronomicamente. Teologicamente, a Terra é o centro do universo. E teologicamente, eu não quero correr o risco de parecer um herege aqui assim, mas sim, teologicamente, a Terra foi criada para que nós pudéssemos existir, né? Para que nós pudéssemos vir a existir. Nós vamos ver assim que esse não é o objetivo mais fundamental, porque até mesmo a nossa existência tem um outro objetivo, né? No entanto, a Terra foi criada para que nós pudéssemos existir. E nisso você já deve ter percebido a minha opinião de que nós estamos sós no universo, né? Assim, né? Não, na minha opinião, não existem ETs e alienígenas, a não ser o ET de Varginha, né? E o chupa-cabra, né? Esses aí são alienígenas mesmo. Não, estou brincando, tá? Então, na minha opinião, sim, nós estamos sós. Sara, você vê o microfone do Narciso, por favor? Pastor, queria saber como que a gente resolve a questão de se toda a verdade que existe é verdade de Deus. Porque eu vejo muita gente que tem um viés muito ultrafundamentalista falando que não, toda a verdade que existe é o que a palavra de Deus fala. Mas a gente vê na realidade que a gente compara a realidade com a realidade. Então, eu queria, diante disso daí, que a gente está falando da palavra. Cara, essa é uma frase difícil, tá? Porque a verdade científica ela não é necessariamente verdade. E assim, eu vou ser super simplório na resposta, mas a ideia de ser simplório não é para tornar o conceito simplório, mas é apenas para colocar em palavras algo fácil de compreender. Todo ano sai um estudo científico novo a respeito de ovo na alimentação. E aí, gente? Vocês já estão atualizados sobre ovos na alimentação? É saudável ou não? Tem gente que fala assim, não, retira os ovos da alimentação. Tira os ovos, não coma ovos. E tem gente que fala assim, não, com moderação pode comer, não tem problema. Né? Inclusive, com moderação é muito saudável. Café, faz bem ou faz mal? Todo ano sai uma descoberta científica de que café faz mal. 6 meses depois vem uma descoberta que diz que café faz bem. Eu costumo dizer que se você substituir o café
por chá verde pela manhã, há uma possibilidade, há 60% de chance de você perder completamente a sua vontade de viver, né? Não substitua o café pela manhã, tá? Né? Isso aí depois você se arrepende porque parou de tomar café, né? Gente, com isso eu não estou querendo ser obscurantista, Narciso, mas que até a verdade científica ela também se encontra sob cheque. No entanto, existem algumas verdades comprovadas pela evidência, né? Qual é a verdade comprovada pela evidência? Que se eu quebrar um osso e eu engessar, muito provavelmente aquele osso vai se cicatrizar e voltar a ter um estado funcional. Talvez ele não fique 100%, mas ele vai continuar tendo um estado funcional, né? E aí a gente vai começar a trabalhar com essas evidências de maneira relativa. Qual é o problema? O problema é que a ciência nos começou a fazer relativizar verdades que não são científicas. Verdades que são estabelecidas por Deus. Entendeu? Então, eu realmente creio que toda verdade é a verdade de Deus, desde que ela seja verdade. Tá? Desde que ela seja verdade. E para mim a verdade científica, ela é verdade até que se descubra uma nova verdade. Então, entende? Ela é muito oscilante, ela é muito relativa, né? Perceba, até a ciência, até aquilo que é construído cientificamente a respeito da criação é colocado em xeque. E não apenas pelos criacionistas, mas até pelos não criacionistas, eles colocam em xeque os outros argumentos da criação. O Big Bang não é a teoria 100% aceita na comunidade científica a respeito de como o universo surgiu. Né? Oi? É tratado como lei, mas não é. Nem a comunidade científica tem 100% de certeza para afirmar o Big Bang. Diga, Marister, por favor, fique à vontade. A parte da verdade é interessante porque toda a Bíblia que tem a palavra de Deus, ela, quando foi escrita, ela foi escrita num contexto em que todo mundo duvidaria de tudo. Por exemplo, Moisés veio de uma família totalmente politeísta, né? Uhum. E, no entanto, Deus colocou no coração dele a verdade como deveria ter colocado mesmo. Uhum. Ainda que o povo que estava escravizado tivesse passado de pai para filho toda a história da criação, desde os primórdios, só ficou presa em si e sendo como verdade pelo próprio Espírito Santo. Não teria como, né? Isso, exato. O texto de Hebreus que nós lemos antes é muito claro. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Senão não perduraria como está perdurando até hoje. Exato. Uhum. E a questão da ciência, a ciência se revela, a verdade da ciência, mesmo que seja parcial, ela se revela através dos fatos. Uhum. Só que os fatos são relativos, né? Uhum. Através da pesquisa, de contestação de fatos, vão ver que aquilo é a verdade da ciência. Uhum. Por isso que muitos cientistas e muitas, até denominações, não acreditam na ressurreição de Cristo, porque como é que vai provar a ressurreição de Cristo, ressuscitou, sendo que é da própria palavra de Deus, uhum. ele é o verbo. Uhum. E aí entra, eu penso, estendendo mais um pouquinho, que como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, há nessa imagem e semelhança que faz com que a gente tenha essa fé, porque ele nos colocou dentro de nós essa imagem e semelhança que faz com que a gente uhum. tenha essa fé e essa certeza, que fato nenhum poderá comprovar. O aspecto da imagem e semelhança nós vamos ver numa próxima aula, porque ela também manifesta coisas a respeito de Deus, né? Então ela está nas perguntas seguintes do catecismo.
No entanto, a imagem e semelhança de Deus, Maristério, ela acabou sendo distorcida por conta do pecado, né? Então a fé, ela realmente é uma atuação do Espírito e não uma consequência da imagem e semelhança. Nós vamos ver isso, né, no futuro, provavelmente não comigo, mas com algum outro pastor ou algum outro irmão que estiver ministrando essa aula. Mas a verdade é que quando nós falamos de verdades plenamente estabelecidas, então nós estamos falando de uma verdade que vem de Deus, né? Agora, quando essa verdade está constantemente em xeque, né? E lembra do processo do científico, né? Tese, antítese, síntese, né? E essa síntese se torna uma tese, que existe uma antítese e que traz uma nova síntese, né? Então, esse processo da construção científica, ela traz para nós um questionamento a respeito daquilo que é a verdade científica, né? Então, como a verdade científica ela é sempre bastante relativa, nem sempre a gente pode afirmar que a verdade científica é a verdade de Deus. Tá? Então, esse cuidado a gente tem que ter, ainda que nós possamos afirmar, sim, que a verdade é a verdade, que toda a verdade é a verdade de Deus. Fala, cara. Afirmar que a verdade é relativa se torna a verdade uma mentira. Exato. Porque se ela é uma verdade nula para algumas pessoas, então ela já deixou de ser então verdade. Ela é uma não verdade. Exatamente. Né? É isso mesmo. Né? Então, por isso que a gente toma essa questão com bastante delicadeza, né? Assim, e a crise não está nem no criatio ex nihilo, né? Na criação do nada. A crise está não nesse slide, mas no próximo, né? Passa um para mim, Rebeca, por favor. A criação para Deus, mas é que depois ainda eu queria falar com vocês sobre a questão da criação em 6 dias, né? Mas vamos falar aí sobre a criação para Deus, né? O texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36, nos diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Essa realidade, queridos, nos impõe de que a criação foi uma criação para Deus. Quando eu estava falando com o Muniz, e o Muniz falou assim, a impressão que dá é que Deus criou tudo isso para nós. E é verdade, é para nós, mas até a nossa criação tem um objetivo ainda maior. Qual é esse objetivo maior? É o próprio Deus, né? Todas as coisas que existem para Ele. Então Deus manifesta na criação a sua glória. Lembra do começo de Romanos? Porque o seu poder e as coisas, os atributos de Deus, o seu poder, podem ser reconhecidos nas coisas criadas, né? Então, quando a gente olha para isso, Deus está manifestando a sua glória nas coisas que foram criadas. As coisas criadas não são a glória de Deus, elas não são Deus, mas elas manifestam aspectos da glória de Deus. Lembra lá, Salmo 24, os céus proclamam a glória de Deus, é isso? Salmo 24? 19? 19. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, o tempo todo, quando nós olhamos para a realidade criada, nós estamos olhando para aquilo que manifesta a glória de Deus. Ou seja, tudo o que foi criado para Ele. Tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus é o proprietário da existência. Né? Então, ele colocou um cercadinho na existência, né? E falou assim, isso aqui é meu. Fui eu que criei e eu criei para mim mesmo. É lógico que há uma discussão aí a respeito de por que Deus criou para si estas coisas. Se ele é Deus, ele não precisa de nada. E se ele não precisa de nada, então ele não precisava criar algo para si. Né? Ele é autossuficiente, ele é suficiente em si mesmo. E por que então ele cria algo para si? Tá? Então é uma discussão grande dentro da teologia, mas quando nós olhamos a realidade de Deus necessitar manifestar a sua glória, ele manifestaria a sua glória na realidade criada. E isso torna Deus o proprietário da existência. Quando nós pensamos em Deus como sendo aquele que possui a criação,
pertence a ele a criação, então nós estamos falando de alguém que tem completa autoridade sobre tudo aquilo que foi criado. Então, se ele tem autoridade sobre tudo aquilo que foi criado, então ele tem autoridade sobre o espaço sideral, ele tem autoridade sobre montanhas e vales, ele tem autoridade sobre os mares e ele tem autoridade sobre os seres humanos. Por quê? Porque estas coisas pertencem a ele. Ele é o proprietário da existência. E sem necessidade de... Assim, às vezes ele explica por graça e misericórdia, mas ele não precisa. Não tem necessidade, né? Então, ele não precisa explicar o motivo pelo qual ele, como proprietário, ele age assim ou assado. Ele, às vezes, o faz por graça, bondade e misericórdia para manifestar a sua glória, mas quando ele não o faz, nós precisamos nos contentar em sabermos que ele é Deus. E um Deus bom. Não um Deus sádico, que faz as coisas ao seu bel prazer, por ser egoísta, ou por ter necessidade de gente adulando ele. Deus não precisa de nada disso. Ele faz para a manifestação da sua própria glória. Diga, Oswaldo, por favor, fique à vontade. Pastor, apenas para aprofundar um pouco, né, o que implica em saber quem é Deus e o que significa para nós, o que é ter fé nesse Deus, eu posso compartilhar aqui um pouco o capítulo 2 da Confissão de Westminster? Claro, fique à vontade. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos, da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo o culto, todo o serviço e toda obediência, que ele ouve por bem requerer deles. A descrição que o capítulo 2 da CFW faz, queridos, é muito legal. Mas me chama muita atenção a parte em que ela fala ali de que nenhuma glória que pertence a Deus emana das coisas criadas. Que coisa legal isso, né? Ou seja, nenhuma glória emana das coisas criadas, porque ele já é cheio de glória. Ele já tem o limite da glória em si mesmo. Nada do que foi criado acrescenta glória nele, né? E por glória entenda como as virtudes de Deus, né? A sua majestade, a sua santidade, a sua justiça, o seu amor, a sua graça, a sua bondade, etc. Nada pode ser acrescentado nele mesmo, né? Não emana da criação a ele, mas ao contrário. Olha só que coisa graciosa e misericordiosa. Ele manifesta a sua glória. Ele é veja como Deus autossuficiente, não precisando de nada, ele é gracioso ao nos criar para manifestar da sua graça. Gente, isso para mim é de uma bondade, de uma graça. É assim, eu quero ter trabalho. E eu quero ter trabalho apenas para que vocês conheçam a minha graça, a minha glória. Assim, para mim é fora de qualquer explicação racional uma graça, uma bondade tão imensa como essa, né? E aí, a lição que nós tomamos a respeito de Deus ser o proprietário da existência é que ele colocou um mordomo nessa existência, né? Nós, como seres humanos, somos mordomos de Deus na administração daquilo que foi criado,
né? Então, quando eu vejo cristãos que são completamente contra a idolatria do meio ambiente, né? Nós vivemos numa época de idolatria do meio ambiente, né? Eu fui numa rede de lanchonetes, que eu não posso dar o nome, mas é aquela dos Arcos Dourados, sabe? Senão cai o vídeo do YouTube. Né? Então é aquelas dos Arcos Dourados, e lá você pode comprar o refrigerante refil, né? Certo? E agora vocês sabem que trocou o canudinho. Agora, canudinho de plástico é a coisa que mais destrói a natureza na história da humanidade. Então agora não se usa mais canudinho de plástico. E eles inventaram o tal do canudinho de papel, que assim, me dá um tiro na cabeça, mas não me dá canudinho de papel, sabe? Porque aquele negócio começa a desfazer na boca e começa a entrar papel no negócio que você está tomando. Aquilo é horrível. Mas inventaram o negócio. Por quê? Porque temos que cuidar da natureza. E aí você toma o seu refrigerante com o canudinho de papel, porque nós temos que cuidar da natureza. E aí quando você vai pedir para encher, porque é refil, então você tem direito a poder tomar mais um copo, se você quiser. Você vai lá pedir para encher de novo. A moça fala assim, não, pode jogar fora, eu te dou outro copo. A minha pergunta é, mas nós não temos que cuidar da natureza? Assim, o primeiro mote, né, do cuidado com a natureza não é reduzir. Reciclar é depois. É primeiro reduzir. Então você não está ajudando a natureza trocando o seu canudinho de plástico por canudinho de papel. E se você me dá um copo novo toda vez que eu vou pedir um refrigerante? Não faz sentido. Né? O milkshake. O milkshake é o canudinho de papel, aquele canudão de papel. Mas o copo é de plástico. A tampa é de plástico. E não faz o menor sentido. Menor sentido. Né? Essa idolatria da natureza, para mim, é problemática. No entanto, isso não quer dizer que nós somos completamente irresponsáveis com a natureza. É nosso papel sermos mordomos da criação. É nosso papel cuidarmos daquilo que foi criado. Né? Então, é importante termos essa compreensão. Eu vou apressar aqui, queridos, porque já deu o nosso horário. Tá? Vamos para o próximo slide, e esse é o mais difícil de todos. Tá? O texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 11, no meio dos 10 mandamentos, quando o Senhor está instruindo o seu povo a respeito do dia de sábado, ele diz claramente, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Em 6 dias, o Senhor. E no 7º, descansou. Aqui nós estamos encontrando, queridos, uma compreensão bastante delicada, porque a igreja tem debatido ao longo dos anos, né, a teologia tem debatido ao longo dos anos, se esses tais 6 dias, eles são dias literais, ou seja, de 24 horas, ou se eles são dias simbólicos, se eles são eras ou etapas. Né? Eu confesso, queridos, que você explica muita coisa quando você entende a criação em 6 dias não literais, né? Como se fossem eras ou etapas. Né? Você entende muita coisa. Por exemplo, a gente explica facilmente os dinossauros, a gente explica facilmente algumas teorias evolutivas e tudo mais. Assim, a gente começa a poder explicar ou adequar à realidade das descobertas científicas o relato da criação. No entanto, queridos, existe uma perspectiva de que, ao olharmos exclusivamente para o texto bíblico, todas as evidências apontam para dias consecutivos e de 24 horas. Né? Não necessariamente 24 horas é só uma forma de expressarmos, né? Porque naquela época, no momento da criação, não tinha contagem de tempo. Né? No entanto, a gente entende que é um dia assim. Sol se pôs, contou um dia, sol levantou, contou outro dia. Né? Então, essa é a perspectiva do relato da criação. E por que nós temos essa perspectiva, queridos? Porque todos os outros momentos em que dias sequenciais são relatados, se tratam de dias de 24 horas, dias como a gente conta, né? Sol se pôs, sol levantou e etc. E não tem por que a gente, biblicamente falando, considerar como sendo eras ou etapas. Eu, particularmente, creio em dias
subsequentes, de 24 horas, como a gente conta hoje. Essa é a minha perspectiva. No entanto, isso também me dá um monte de problema, né? Como é que a gente explica o fato de que a Terra tem milhões de anos? Como é que a gente explica, né, os fósseis e etc? Diga, Carla. Na verdade, na minha opinião, parece que colocar os 6 dias como eras fica assim, a ciência comprova que são eras, a Isso. Bíblia também, estamos de acordo, ok. Bíblia e ciência estão ok, então caminhando vamos ter lado a discussão lado. sobre isso. Parece que fica assim, né? Vamos entrar de acordo com a ciência, porque, como você falou, é fácil comprovar várias coisas da nossa existência se colocarmos em eras, né? Mas, se a gente for falar da fé e das evidências bíblicas, né? Dias subsequentes são, para nós, São mais, 6 dias, não tem jeito, né? Então, parece que quando a gente coloca em eras, a gente... Eu não achei bem a palavra, mas assim, quer se igualar com a ciência e ficar de acordo com o que a sociedade diz. E a Bíblia não está falando besteira, não. São eras aí, não vem... Não vamos entrar nessa discussão. A gente dá a resposta, né? Não, tudo bem, vocês creem que existem assim milhões de anos, etc. Tudo bem, nós também cremos, Isso, porque se cada você dia pegar desse é uma aqui, era e tal, aí né? a gente vai adequar a Vai Bíblia, dar uma então, e adequada beleza, né? Assim, eu já ouvi muitas teorias sobre isso, irmãos. Né? Há uma teoria que diz que entre o versículo 1 e o versículo 2 existe um gap ali de milhares e milhões de anos. Né? Então diz ali, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele deixou os céus e a terra lá, criado por milhões e milhões de anos. Até que um dia ele falou, haja luz. Né? Então é uma possibilidade, sei lá. Né? Eu não digo que ninguém é mais ou menos crente por crer nisso e etc. Né? Eu também não vou dizer que alguém que crê nos dias como eras ou etapas, como sendo mais ou menos crente. Eu só olho para a Bíblia e pelas evidências bíblicas me parecem claramente como dias de 24 horas, até porque quando ele dá os 10 mandamentos, e esse é o motivo pelo qual eu coloquei ali, é muito claro que é o 7º dia. Se é o 7º dia, nós estamos falando de 6 dias de criação. E se é os 6 dias de criação, é porque no 7º é o sábado do Senhor. Né? Então, Criador. Né? Exato. Né? Então, esse é um argumento que a ciência usa para dizer que é impossível a criação em 6 dias, porque eles falam assim, gente, uma árvore leva 15 anos para crescer. Né? Mas acontece que a gente está lidando com algo que é absolutamente extraordinário e assim, de um Deus poderoso que pode fazer surgir coisas do nada. Né? Creatio ex nihilo. Então, essa perspectiva não deve nos trazer crise. No entanto, nós vamos ter dificuldades para entendermos, sim. Porque se a gente for olhar para algumas evidências bíblicas de dias literais, assim, a gente vai ter que definir sobre uma terra jovem, sobre uma terra velha, e aí a gente entra em discussões que às vezes nos faz perder aquilo que é importante a respeito dos 6 dias bíblicos da criação, onde Deus santificou o 7º. E ao ter santificado o 7º, queridos, ele estava querendo dizer que toda criação é santa. Ou seja, é para ele. É consagrada a ele. Deus estabelece a realidade do culto e da adoração quando ele cria. E quando nós olhamos para isso, queridos, nós estamos olhando para uma realidade de entendermos que o Senhor Deus criou todas as coisas para a sua própria glória e virtude em adoração a Ele. E quando não há adoração a Ele, isso é uma perversão da ordem criada. Os 6 dias nos encontram, nos dão essa realidade. Inclusive, quando a gente vê lá o relato da criação do 4º dia, se eu não me engano, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. No 4º dia da criação, inclusive, o relato diz que Deus fez grandes luzeiros para governar os céus. Né? Mas ele coloca lá também as estações, os anos e os dias. Você sabe o que pode ser essas estações, anos e dias? Uma referência aos dias, estações e anos, festas em que os israelitas deveriam celebrar o Senhor. Ou seja, Deus fez toda a criação
para culminar no 7º dia. A gente às vezes tem o 6º dia como o mais importante, porque o homem foi criado e etc. Não, no relato da criação, o dia mais importante é o sábado. É o último dia, é o 7º dia, porque no 7º dia toda a existência encontra o seu Deus. E ao encontrar o seu Deus, a existência encontrou o propósito dela. Não na luz ou trevas, não no céu e nas águas, não na terra, não nos luzeiros, não nos animais marítimos e celestes, não é celeste, é aéreos, né? Aquáticos, aéreos, e não nos animais terrestres ou na humanidade. Nós encontramos o propósito de tudo isso no encontro com Deus, no sábado. Né? Então, essa realidade dos 6 dias nos aponta para essa realidade. Agora, e por último, pode passar para nós, Rebeca, por favor, e me perdoem pelo horário, queridos. Deus criou tudo muito bom. Tudo que Deus criou era muito bom. Quando nós olhamos para o ato da criação, queridos, nós estamos percebendo que aquilo que era bom, útil e benéfico era o objetivo da criação. Deus não criou nada para ser ruim, para ser mal. Deus não criou nada para ser mal também, né? Não só o mal com U, mas o mal com L também. Deus criou as coisas para serem coisas boas, úteis, benéficas, como o alvo dessa criação, o que nos demonstra claramente a sua bondade. E quando nós olhamos para a realidade do mal, nós precisamos entender que o mal não tem origem na natureza inerente das coisas. O mal, ele surge a partir da perversão pecaminosa dos seres que abusam das coisas que foram criadas. Um dos livros que eu utilizei para estudar, ele até usa um exemplo que é muito peculiar para nós, que é a questão do vinho, né? O vinho é fruto daquelas coisas que foram criadas. E há a tendência do ser humano, ou de nós cristãos, né, ou pessoas de fé, de atribuirmos maldade às coisas criadas. Então daí a gente fala para alguém que tem problema de alcoolismo que o problema dele é a bebida. Quando na verdade o problema está nele mesmo. Está nele mesmo. Eu não sou um defensor do porte de arma, claro que não, mas os caras que são a favor do porte de arma, você já viu o argumento deles, e faz muito sentido. Eles falam assim: armas não matam pessoas, são pessoas que matam pessoas. Se não houvesse armas, tenha certeza, nós encontraríamos outros jeitos de matarmos outras pessoas. Porque o assassinato, o desejo pelo assassinato, não está na arma, está na maldade do coração humano. Né? A grande prova disso é que qualquer outra coisa pode ser usada para matar outra pessoa. O problema não está no vinho. O problema está no coração do homem perverso, que não consegue se dominar com relação ao uso das coisas que foram criadas. E assim está em todo o resto, em toda a criação. O problema não está naquilo que foi criado. O problema está na perversidade do nosso pecado. E quando nós olhamos para isso, nós contemplamos uma criação que é absolutamente boa, muito boa, que é absolutamente útil e muito útil, que é absolutamente benéfica e muito benéfica, porque ela manifesta quem é Deus. Ela manifesta a bondade de Deus, ela manifesta a justiça de Deus, ela manifesta a glória de Deus, ela manifesta o governo de Deus, a autoridade de Deus, mas manifesta a graça de Deus, porque nada disso precisava existir aos olhos de Deus, mas Ele resolveu criar para manifestar a sua graça. Que Deus nos dê
graça para compreendermos isso. E aí um resumão de tudo. Põe para mim, Rebeca. Resumão de tudo na conclusão. A conclusão é que Deus, o Criador, criou tudo pelo poder da sua palavra. Criou tudo do nada, criou tudo para a sua glória, criou tudo em 6 dias e criou tudo muito bom. Por isso nós podemos dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado porque é a partir da Tua palavra que nós firmamos a nossa convicção. Que o Senhor nos conduza em graça, mesmo quando existirem muitos pontos de interrogação a respeito de tudo isso que nós vimos. Que o Senhor nos dê graça para crermos. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pelo poder da Tua palavra. Age, Deus, com graça sobre as nossas vidas. Ministra o nosso coração para compreendermos o Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça e misericórdia. Opera em nós. Nos dá um bom domingo na Tua presença e que nós possamos desfrutar deste dia servindo ao Senhor, adorando o Senhor, provando da comunhão com o Senhor, mas também de experimentarmos de um tempo gracioso com amigos e familiares, com os nossos irmãos em Cristo. Age, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus.